Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Nesta aula de hoje nós vamos estar dando início aí, a mais um tema sobre função aqui do canal. Em especial nessa aula nós vamos estar falando da função exponencial, que são funções aí que são muito comuns estarem aí em vestibulares, no Enem, que são temas aí de grande relevância aí, tanto para as ciências humanas quanto também para as ciências exatas, A gente estuda aí nas ciências humanas de forma geral, crescimento populacional, seja ele de seres humanos, de bactérias, etc. E também com respeito aí também à matemática, a gente tem diversos assuntos aí da matemática que envolvem esse tipo de função, conforme nós vamos estar vendo ao longo desta aula de hoje. Antes de nós darmos início, gostaria de fazer um convite a você, se você ainda não for inscrito, para que você se inscreva e deixe o seu like aí, para que você não perca as notificações aqui do canal. Vou aí colocar a vinheta do nosso programa e logo após nós vamos estar dando início à nossa aula. Então segue aí comigo. Então já estamos de volta na nossa aula de hoje. Então vamos dar início a esse assunto da função exponencial que já está aparecendo para vocês aí. Nós vamos estar vendo que essa função exponencial, na verdade, está relacionada ao tema de potência, que é o tema que nós já estudamos desde as séries aí finais do ensino fundamental, Então é um tema aí muito já estudado por vocês e nós vamos estar, na verdade, hoje tratando da função associada a esse tipo de conceito, Então vamos lá para a definição. A definição é a seguinte: dado o número real que a gente vai chamar de A, tal que A, presta atenção que isso é importante, tá? Nós vamos considerar em todo o estudo de potência aqui que este A é um número positivo diferente de 1, tá? Isso daqui, pessoal, vai nos ajudar aí a entender melhor a função e depois nós vamos estar falando aí de domínio e imagem também da função, tá? Mas em especial a gente tem que guardar que este A tem que ser positivo e diferente de 1. Então vamos lá, dado o número real A tal que ele é positivo e diferente de 1, chamamos de função exponencial de base A toda a função f de r em r que associa cada elemento x a um número real A elevado a x. Tá? Em especial, a função exponencial vai ser isso daqui. Você vai pegar um número real, que a gente chamou de A, e vai elevar a x. Quando eu calculo o valor deste A elevado a x, eu obtenho um outro número. Este número é um y, que a gente vai falar daqui a pouco, E este y é uma função de x, conforme nós já estudamos aí, y e f de x é a mesma coisa aí, tá ok? Então, vamos para alguns exemplos. Olha só, a gente tem como exemplo isso daqui, essa é uma função exponencial, 2 elevado a x. 2 elevado a x é uma função exponencial, por quê? Porque no caso aqui o a está sendo 2, e a gente tem aí este 2 elevado a expoente aí, que é o x. Toda vez que isso ocorrer, a gente tem uma função exponencial. Este caso aqui também a gente tem uma outra função exponencial. No caso aqui o a é meio, todo esse parênteses aqui com esse meio dentro, e ele está elevado a x. Nesse terceiro caso a gente tem aí o a igual a 3. No quarto caso a gente tem o a igual a 10, 10 elevado a x. E por fim aqui, nesse quinto caso, a gente tem aqui o a igual a raiz quadrada de 2. Como eu falei para vocês, este a, ele na verdade é um número que é a base e ele é um número real. Então, não importa se ele é raiz, se ele é π, por exemplo, a gente poderia ter tranquilamente uma função exponencial π elevado a x, Só que neste caso aqui, aumentaria o grau aí de dificuldade para a gente construir o gráfico, para a gente interpretar ele de forma gráfica, aí, conforme nós vamos estar vendo. Tá? Mas não teria problema nenhum o a ser igual a π ou ser qualquer número real aí, tá? Então, dessa maneira, a gente pode aí estar pensando aí agora, que eu vou falar para vocês, no gráfico da função exponencial. Observe aí, nós vamos estar vendo qual que é o gráfico. O gráfico da função exponencial, na verdade, que é a função ax,
ele na verdade ele tem algumas características. Eu destaquei aqui 4 características aqui essenciais do gráfico cartesiano da função exponencial. Observe a primeira característica. A primeira característica é que a curva representativa, né, de uma função exponencial está sempre, né, acima do eixo x, tá? A gente está pensando nesta fórmula aqui, tá? Depois vocês vão estar vendo aí algo que pode contrariar essa primeira observação, mas para essa função aqui que a gente está considerando, que é a função a elevado a x, isso sempre vai acontecer. A curva, então, está sempre acima do eixo x, então observa aqui na figura, né? A curva aqui, que é essa curva que nós vamos estar falando aqui, que é a curva exponencial, né? Curva exponencial. Esta curva, que é a curva exponencial, ela sempre está acima aí do eixo x, tá ok? E então a gente pode dizer que a imagem, né, não sei se vocês recordam, a imagem, pessoal, são todos os valores aqui, ó, que refletem no eixo y. Não sei se vocês lembram lá das aulas passadas aí do canal de funções, né, de função de forma geral. Então a imagem, na verdade, é toda essa reta aqui, que é o eixo y, só que é toda essa reta acima aí do eixo x, né? Ou seja, a gente pode dizer que a imagem é os reais positivos não nulos, né? Ou seja, são todos os números acima aqui do eixo x aqui no eixo y, tá ok? A imagem, não esqueça que a imagem são os valores y, tá? São os valores do y, não esqueça isso, tá? Uma outra observação muito importante sobre as funções exponenciais é que ela sempre, o gráfico, né, que é a curva exponencial, ela sempre corta no ponto de ordenada 1. Ou seja, ela sempre vai interceptar aqui o eixo das ordenadas no ponto aí cujo y é 1. Ou seja, no ponto de coordenadas 0, 1. 0 de x e 1 aí de y. Tá ok? Outra observação importante é que se o a for maior do que 1, a gente vai ter uma função que ela é crescente. No entanto, se o a for um número entre 0 e 1, ou seja, se o a for maior do que 1, a função vai ser crescente. Se o a for entre 0 e 1, a gente vai ter aí, na verdade, uma função decrescente, né? A função crescente seria, então, esse aspecto aqui, né? Então, essa seria uma função crescente, né? E quando o a estiver entre 0 e 1, a gente vai ter essa função aqui com esse aspecto, que é uma função decrescente, tá? Pensa numa formiguinha subindo aí, nesse caso aqui ela teria que subir, né? Se ela estivesse indo da esquerda para a direita, e aqui ia ter que descer se ela estivesse indo da esquerda para a direita. Então é isso que é uma função aí crescente ou decrescente. E quem influencia é o a. Se o a for maior do que 1, é crescente. Se for entre 0 e 1, ele é decrescente. E o gráfico, de forma geral, tomará algum desses aspectos. Ou vai ser essa figura, ou vai ser essa, né? É óbvio que hora ele vai estar mais inclinado, outra hora ele vai estar menos inclinado, mas sempre aqui passando por esse ponto aqui, que é o 0 e 1, tá? Uma observação aqui, pessoal, que eu acho que é relevante eu falar, é o seguinte. A função, ela vai ter esse aspecto aqui, vai passar pelo 0 e 1, se ela for uma função, né, exponencial a elevado a x. Só que é muito comum, tá, quando a gente está estudando aí aplicações de funções exponenciais, a gente colocar uma função tipo essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos imaginar que a gente tem uma função, né, ax, só que este ax está sendo multiplicado por um b, tá? Este b é um número real, b pertence a R, né? Só menos o zero, né? Os reais menos o número zero aí. Por quê? Porque se for zero, isso daqui tudo vai dar zero, vai dar uma reta aí, né? E então, pessoal, observa o seguinte. Se esse B for positivo, o que vai acontecer? Se esse B for positivo, não vai mudar muito aqui o aspecto gráfico aqui não, tá? O que vai acontecer é que, na verdade, né, esse gráfico ele vai obter uma inclinação aí maior ou menor, tá? Se esse B aqui for positivo. No entanto, se esse B for negativo, se o B for negativo, for menor do que zero,
Este gráfico, na verdade, o que vai acontecer com ele é que ele vai descer, ele vai ficar aqui na parte de baixo, ou seja, vai mudar a imagem aí da função, tá ok? Então, esse aspecto aqui que eu mostrei aqui, que eu acabei de falar para vocês, só serve para a função quando a função é uma função exponencial a elevado a x, conforme foi definido lá em cima. Se a gente tiver um número b aqui multiplicando, isso aqui pode mudar, né? Pode ser que a função tome aí um aspecto diferenciado aí, dependendo desse parâmetro aqui b multiplicando o expoente aí, a função, a parte, vamos dizer assim, da potência, tá ok? Então vamos para um exemplo de como é o gráfico, né? Como que a gente faz o gráfico aí da função inicial, para que vocês verifiquem aí como que a gente faz. Primeiro exemplo, olha só. Esboce o gráfico da função exponencial de base 2, f igual a 2x. Não sei se vocês recordam, é aconselhável, né? A gente, toda vez que a gente for fazer um gráfico, a gente fazer uma tabela. Então é isso que eu vou fazer para vocês aqui agora. Então eu vou montar uma tabela, né? Vou fazer aqui uma tabela bem devagar aqui, tá? E nesta tabela eu vou colocar o quê? Aqui em cima eu vou estar colocando os valores do domínio, que eu vou chamar de x, e aqui eu vou colocar os valores da imagem, que eu vou chamar de y. A gente sabe que a imagem vai ser 2 elevado a x, ok? Então vamos lá. O primeiro elemento que eu vou tomar do domínio, tá? É ideal você sempre tomar valores aqui próximos, aqui, né? Então o primeiro elemento que eu vou estar tomando é o elemento 2, depois eu vou tomar o elemento 1, depois eu vou tomar o elemento 0, eu vou tomar o elemento menos 1 e o elemento menos 2, que são esses números que eu já coloquei aqui previamente para que a gente não perca tempo aqui. Então, eu vou calcular aqui cada um desses valores, né? Aí dessa tabela, conforme nós vamos estar vendo. Então, vamos lá. Olha o que eu vou fazer. O y, na verdade, né? Ele depende aí do valor de x. Ele é 2 elevado a x. Então, eu vou pegar o y, ele vai ser igual a 2 elevado a 2. E a gente chega que 2 elevado a 2 é 4. Né? O y para x igual a 1, a gente tem que o y vai ser 2 elevado a 1. Só que 2 elevado a 1 a gente sabe que é 2. Então o y nesse caso é 2. Quando o x for 0, a gente vai ter lá 2 elevado a 0. E a gente sabe que todo número elevado a 0 é 1 se este número for diferente de 0. Para x igual a menos 1, eu tenho 2 elevado aí a menos 1, né? E 2 elevado a menos 1 é meio, tá? Vocês têm que lembrar dessa propriedade aí, né? Quando você pega um número, né? E um número é diferente de 0 e eleva ele ao número negativo, a gente inverte, escreve 1 sobre este número com expoente positivo. No caso aqui era 2 elevado a menos meio, menos 1, desculpa. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, que eu posso escrever só como 1 sobre 2, tá ok? Foi o que eu fiz ali. E aqui eu tenho y igual a 2 elevado a menos 2, e eu vou ter a mesma coisa, então eu vou ter 1 sobre 2 elevado a 2, que é 1 sobre 4, tá ok? Basta vocês pensarem aí nessa propriedade que eu acabei de mostrar para vocês aqui. O que eu vou fazer agora? Então eu vou desenhar o gráfico, né? Esses valores são os valores de x e esse valor é o valor de y. Quem apareceu então aqui no eixo y são os valores 1 quarto, meio, 1, 2 e 4. Então eu vou colocar aqui no gráfico. Então olha só, vou colocar aqui de vermelho, tá? Eu tenho que esse primeiro elemento aqui é o elemento 1, tá? Então, esse primeiro elemento vai ser o elemento 1. Elemento 1. Esse segundo vai ser o elemento 2. O terceiro aqui vai ser o elemento 3. E esse vai ser o elemento 4, tá? Apesar de não aparecer o 3 aqui, eu coloquei aqui no gráfico só para ficar dentro da escala. O elemento meio vai ser aqui. Então, eu vou colocar aqui como meio, tá? E 1 quarto vai ser esse daqui embaixo, tá? Eu vou colocar a setinha aqui. Este vai ser o elemento 1 quarto aqui. Tranquilo? Vai ser a metade de meio, né? Então eu estou fazendo aqui dentro da escala aqui o maior possível aqui dentro da escala. Então vamos lá fazer o gráfico. Olha só. O primeiro ponto eu tenho x igual a 2 e y igual a 4. X igual a 2 está aqui. Então eu vou subir até chegar no rumo do 4. Né? Se eu subir, vai dar um ponto aqui em cima. Ok? Então se eu pontilhar aqui, vai dar um ponto aqui. Se eu pegar x igual a 1 e y igual a 2, ó, x igual a 1 e y igual a 2, vai dar um outro ponto aqui, mais ou menos.
tá? Se eu pegar agora x igual a 0 e y igual a 1, eu vou ter esse ponto aqui, né? Que, igual nós acabamos de ver lá em cima, toda função exponencial toca aí o eixo y no ponto x igual a 0 e y igual a 1, né? De coordenada aí. Agora, para y igual a menos, x igual a menos 1, a gente tem aí o valor igual a meio, que é esse valor aqui. Então, vai dar mais ou menos aqui. E para o x igual a menos 2, a gente viu que deu 1/4, que é um valor um pouco mais baixo, né? Se vocês observarem, tá? Eu vou tentar desenhar aqui. Se vocês observarem, essa curva que está aparecendo aqui é uma curva que a gente parece com aquela curva que eu acabei de mostrar para vocês lá em cima. Então, eu vou tentar desenhar aqui, tá? Não vai ficar muito perfeito não, porque aqui é difícil da gente estar desenhando. Que é essa curva aí, que é a curva exponencial, tá? Esta curva é o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x, tá ok? Então, praticamente, é isso daí que é uma função exponencial. Gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram aí comigo, né? Fazer o convite novamente, se você ainda não estiver inscrito no meu canal, que você se inscreva, ajude aí a divulgar os vídeos do canal e sugira aí aulas aqui para o canal, tá? Se você pode sugerir, vamos supor que você tem uma dúvida, alguma questão que você já deparou e não conseguiu resolver, envia para mim com antecedência, né? Eu vou pensar na questão e vou estar elaborando aí uma explicação para você aí e ajudando você a compreender a questão. Então, um grande abraço, até a próxima aula. Aqui o canal Etnomath by Diego Cortes deseja vocês. Até mais.